Salve, galera! Eu queria falar hoje para vocês sobre a transição do arcano 0 ou arcano 22. Ele pode ser caracterizado tanto como arcano 0 como arcano 22. Algumas linguagens mais antigas dizem que é o arcano 0 e agora, modernamente, muitos colocam como arcano 22. Eu acho que vale tanto um quanto o outro e vou explicar para vocês por que na sequência. Mas eu vou falar sobre essa transição do arcano 0 ou arcano 22 para o arcano 1, nesse sentido. O louco para o mago. O que amadurece no louco para que ele se transforme em mago, nesse sentido? O arcano 0, ele é como se fala popularmente, o coringa, porque ele representa a própria jornada. O louco, ele representa a jornada nas experiências da vida ilustradas pelos outros arcanos. Aí, então, é o momento de se transformar no mago, o momento de se transformar na sacerdotisa, o momento de passar pela torre, o momento de viver as experiências do julgamento, de cada um dos arcanos. Pois bem, gente, primeiro vamos entender esses conceitos de arcano 0 e arcano 22 do louco. Porque o louco, ele tanto abre a jornada, como termina a jornada. Percebe? O louco, ele representa, então, esse marco inicial e, ao mesmo tempo, esse marco de conclusão. Os arcanos é o número 1, o mago, e depois a gente vai até o 21, que é o mundo, certo? Então, é como esse ciclo do infinito, que inicia e depois retoma a sua essência inicial, ao percorrer tudo o que precisava ser percorrido, retomando essa inocência, que é uma das características do louco, que está se lançando, está despertando numa jornada, resolve seguir o seu coração. Ele percebe ali, então, que aquela vida que ele tinha estava bom até, né? Zona de conforto, assim. Mas ele quer algo mais. Ele não quer aquela simples segurança do dia a dia. Ele quer aquele calor na espinha de quem está realmente fazendo acender o fogo da sua consciência. E isso requer esse movimento por todos os arcanos. Mas o primeiro passo é o mago. E é justamente dessa transição que a gente vai estar falando agora na sequência. E aí a gente percebe o mago como uma figura que já está colocado numa dimensão mais madura em relação ao louco. Porém, o louco, ele tem a coragem para poder fazer o movimento de se transformar no mago. Não tem como ser o mago sem antes ser o louco. O louco, ele é um universo de aberturas, de múltiplas possibilidades. Por quê? Quando você deixa a sua zona de conforto e para de fazer aquilo que você estava fazendo roboticamente, habitualmente, porque talvez desse uma certa segurança, abre-se muitas possibilidades. Então, vamos supor, você estava lá naquela dimensão de vida corriqueira, naquele trabalho que já não gosta tanto, com aquelas relações de amizade que não tem tanto sentido, mas que, querendo ou não, dá uma certa segurança emocional, saber que eu tenho amigo para conversar sobre aqueles assuntos que eu já não gosto de ter que estar repetindo todo dia. E, da mesma forma, assim, toda a dimensão de vida como um todo, né? Às vezes pode ser mais amplo o nível, né? Não só a questão das amizades, não só a questão do trabalho, mas a questão do lugar que você vive, com quem você divide o lugar que você vive, todas essas dimensões aí de experiência humana. Pois bem, aí o louco, um belo dia, ele renuncia a tudo. Aí o seu pai diz, não, como é que você vai sair desse emprego seguro que você tem, desse lugar que você mora, como é que você vai cometer essa loucura? E é justamente isso que representa o louco, onde a gente deixa aquilo que está, digamos, consolidado como um caminho politicamente correto, como um caminho seguro a nível financeiro, social, emocional, e resolve tomar, então, a nossa bagagenzinha, colocar nas costas, por isso que requer uma renúncia. O louco, ele está sempre renunciando a algo, e aí, então, implica esse desapego daquilo que pode aparentemente preencher, mas, na verdade, mais sufoca e mais aprisiona. A gente fica, muitas vezes, preso naquilo que nos dá aquela segurança, digamos assim. E aí, para isso, a gente entra nessa dimensão do desapego que o louco propõe para nós. E aí, então, na sua primeira jornada, ele resolve, então, encontrar o mago,
certo? E para isso ele tem que pular do precipício. Por isso que muitas imagens do louco ele está pulando do precipício, que representa esse voto de confiança. De repente eu estava lá com um caminho consolidado e eu resolvo desistir de tudo para aprender a jogar tarô e agora eu vou trabalhar com tarô. Requer esse voto de confiança, não é? A gente pula do abismo e beleza. Agora vamos entrar nesse novo universo de conhecimento, vamos se aprofundar nisso e eu percebo que isso é algo que chama meu coração, então eu vou com tudo. O louco ele tem essa guiança pelo coração, pela pureza do seu coração. Então ele não mede tanto as consequências. Ele simplesmente confia na sua intuição. Ele naturalmente vai pular porque ele sabe que lá no final ele vai encontrar um oásis, porque ele acredita muito naquele chamado que o coração fez para ele pular e deixar tudo aquilo lá que, por mais que fosse confortável, não é algo que realmente vai trazer preenchimento verdadeiro de alma para o louco, certo? E aí então entra o mago. O mago ele já não pode ser tão disperso. O mago é justamente essa decisão. Vou estudar o tarô. Vou estudar filosofia. Vou estudar biologia. Vou dominar tal assunto. O mago ele se torna um expert dentro daquilo que ele se propõe a estudar. Então o louco tinha múltiplas possibilidades, mas ele só precisava de uma coisa: sair da zona de conforto, sair do habitual, né, daquela rotina, daquilo que ele estava acostumado a fazer e já não tinha mais sentido. Por isso que ele é louco ao nível social. Quem vai olhar de fora pensa que é doido. Mas, na verdade, ele é aquele que segue o coração. Então, quando ele resolve, então, entrar em um conhecimento com mais propriedade, aí ele começa a estudar a dinâmica elementar disso tudo. Por isso que o mago, ele tem ali na sua mesa, né, representação dos elementos. E o quinto elemento que é ele próprio. O quinto elemento que é a sua própria consciência. O quinto elemento que seria as suas próprias faculdades de espírito aqui, e como um espírito, a capacidade de criar e de movimentar os elementos. Então, o quinto princípio, o elemento éter, seria a própria figura do louco, e os 4 elementos, o que ele utiliza para estar realizando aquilo que ele gostaria de realizar. Por isso que o mago é aquele que balança o seu cajado e abre o caminho, a ponte que estava quebrada se reconstrói, onde parecia que não teria nenhuma saída, de repente surge uma saída, graças ao conhecimento do mago. Então, isso se ilustra, por exemplo, num mago médico. Pode ser até num caminho ortodoxo, por que não? O mago médico pode resolver um problema que aparentemente não tinha solução porque ele tem o conhecimento, o domínio da medicina e pode curar aquele que está enfermo. Nesse sentido. Mas um dia ele teve que tomar uma atitude de doido e dizer: vou fazer uma faculdade de medicina, por exemplo. Ou nem que seja, estudar algum caminho de medicina alternativo, por que não? Não importa tanto o caminho, importa sim a direção que o coração está trazendo. E aí o caminho naturalmente se torna de muita alegria, mas sempre vai exigir de nós também um certo esforço. Porque caminhar, né, gente, é um dispêndio de energia. Por mais que seja gostoso apreciar o caminho, ainda assim vai ter algumas subidas, vai ter algumas descidas, vai ter momentos de espinhos e vai ter momentos de flores, mas com grande alegria de saber que a direção é aquela que o coração está chamando e que foi louco bastante para seguir essa direção. Então, desse arcano 0 louco, na abertura, vai chegando então na conexão com o mago. O mago, então, ele representa o domínio elementar do conhecimento o qual ele está se apropriando. Como falei, o louco expande múltiplas coisas, múltiplos caminhos, é o marco 0, percebe? Do 0 pode ir para qualquer lado, mas agora não, eu elegi um caminho, o mago. E o arcano 1 justamente por isso, porque daí eu com a minha individualidade, número 1, com esse ser que sou, com esse único coração que tenho, que me orienta para essa direção, cá estou eu trabalhando nessa direção. E aí entra a dinâmica dos elementos, o elemento ar. Eu me aprofundo no plano mental que está associado ao elemento ar. Estudos, conhecimentos, informação a respeito desse caminho e tal qual o domínio da palavra, da comunicação para transmitir esses conhecimentos dentro do que eu estou me propondo a realizar. Da mesma forma, o elemento fogo, que é aquela energia para executar as coisas, eu vou então colocando em movimento, vou fazendo tudo acontecer nesse sentido, que é a própria energia para colocar em movimento o conhecimento em si daquilo que foi trabalhado no elemento ar. Nesse sentido, a força da vontade, a motivação presente nessa dimensão, o elemento fogo.
porque a própria ação é o fogo que traz. Por isso que ao ligar uma fogueira a gente percebe que o fogo está sempre em movimento, certo? Então, colocar-nos em movimento é essa própria dimensão também do elemento fogo para fazer a sua magia acontecer. Porque se você não faz, não acontece. Para a gente poder ter uma concretização, é importante que seja antecedido por uma ação e, de preferência, que você tenha conhecimento da ação que está sendo colocada. Conhecimento, domínio do elemento ar. O fazer próprio é o fogo e o concretizado, pós-feito, é justamente o elemento terra. Então, da mesma maneira, a capacidade de colocar em prática esse conhecimento no sentido de elemento terra. A capacidade, então, de você ter resultados com isso, de você ser próspero com isso que você está colocando no universo, que você tenha essa energia de retorno também nesse sentido. E, da mesma forma, o elemento água, que é aquele envolvimento afetivo com o que está fazendo, que é a dimensão dos nossos sentimentos. O elemento água está associado ao nosso sentir, ao nosso envolvimento afetivo, à relação de amor que a gente tem com aquilo que a gente está fazendo, com a nossa magia pessoal, quando estamos falando do mago, nesse aspecto. Então, o arcano mago também representa esse envolvimento afetivo com toda a dimensão do que está sendo produzido de conhecimento, de informação do caminho que ele está trilhando. Da mesma maneira, o próprio simbolismo, como alguns tarôs ilustram bem isso, o símbolo do infinito na cabeça do mago. Que assim a gente pode relacionar a própria lei do mentalismo, a primeira lei de Hermes. Tudo que a gente vibra nesse plano da cabeça, desse plano mental, os 3 chakras superiores, aquilo que a gente conecta direto da fonte, aquilo que a gente, através da nossa concentração, pensa numa coisa, concentra naquilo e depois fala. Chakra laríngeo. Quando a gente coloca isso no plano da palavra, concentrado nisso e nessa inspiração da fonte, eis então o poder de plasmação se tornando cada vez mais intenso, a capacidade de criar essa dimensão do que queremos para a nossa vida. Para isso, muito importante esse domínio da esfera mental, que o mago está englobando também. E muito importante seguir a sua individualidade. O mago ele pede para isso, por isso que ele é o arcano número 1. Não é o que a sociedade, pai, mãe, amigo, diz que é melhor. É aquilo que vem lá de dentro. E para isso, para poder despertar o mago interno, é muito importante esse silêncio e perceber no silêncio a sincronia da própria natureza que te inclina e que sempre esteve presente a transbordar a sua magia, que é o seu dom pessoal. Pois bem, gente, essa é uma pequena introdução da transição do arcano 0 para o arcano 1. É um campo de conhecimento vasto, cada arcano do tarô possui múltiplas chaves simbólicas e múltiplas relações, mas aqui então a gente procura entender essa transição entre eles. Espero que tenha gostado e novamente peço para você, se tá bom aí o conteúdo, se pode ter te ajudado de alguma maneira, se tem interesse em todo esse universo do ocultismo, do misticismo, das artes divinatórias, do esoterismo e do campo do tarô, da astrologia, quiromancia, se inscreve aí no canal, deixa seu like e vamos junto nessa. Muito grato.